Sejam muito bem-vindos, estamos aqui no espaço da Lucas Brasil. Eu sou Lúcia de Souza Dantas e esta é a última apresentação da série Aquarelas e Suas Cores, que nós preparamos para vocês. Agora eu vou falar de um conjunto de cores muito especial. Muitas vezes até negligenciado e não muito valorizado nas aulas de cor, nos livros sobre teoria e prática da cor, mas fundamental para a pintura. E não é à toa que é um conjunto bastante significativo no set de cores que a Lucas oferece para comprar. São justamente os ocres, marrons, terras, pretos e cinzas. Agora vocês me perguntam, pretos? Como assim pretos? Não é apenas um preto que há? Pois é, não. Por que não é? Porque o preto, aquele que nós aprendemos nas teorias das cores, que seria a junção perfeita de todas as cores, ou que seria a ausência de todas as cores, a não cor, este não está disponível para comprar em tintas. Não há tintas de preto absoluto. Há tintas que são, na verdade, de pretos coloridos, ou quase pretos. Há um preto que é considerado mais neutro e há os pretos que são intermediários. Porque a junção de todas as cores, na prática, não gera um preto. Gera aquilo que nós chamamos de sombra natural ou de cinza neutro. Ele está aqui, olha, nesta cartela que eu fiz para vocês. Essa cartela é a junção das três cores primárias. Todas as cores que vocês estão vendo aqui são uma variação da mistura entre as três cores primárias. Todas elas têm necessariamente o cian, o magenta e o amarelo. A do meio, esse círculo que está no meio, que vocês estão vendo, é a junção perfeita das três cores, né? É a quantidade, um terço de azul, um terço de amarelo, um terço de magenta. Esta cor é chamada de sombra natural e esta cor a Lucas produz. Nós podemos comprar esta cor, ela está aqui, olha lá. Ela é esta daqui, esta última. Vejam como ela é parecida com a que eu produzi com as cores primárias. Qual é a diferença fundamental entre essas duas? Basicamente o brilho do pigmento que a gente vê aqui na cor que a Lucas comercializa. A sombra natural é, portanto, uma dessas cores, um desses marrons, que às vezes é negligenciado, mas que faz toda a diferença a gente ter. Não é à toa que para quem quer comprar uma tinta profissional, mas não pode gastar ou não quer gastar muito, ou não quer comprar um set de cores de 12 cores, a Lucas normalmente vende para todas as tintas as 6 cores básicas. Quais são essas 6 cores básicas? As 3 primárias, o branco e preto, e olha, vejam, um ocre. Por que o ocre? Justamente porque essas cores ajudam a chegar nas sombras naturais, a chegar num tom mais sofisticado, aquele tom mais próximo do objeto que está sendo observado pelo artista, ou até chegar num colorido mais harmônico. Isso não é necessariamente transformar a pintura em uma pintura de marrons e beges, mas é saber usar as cores. Mas, de novo, como que essas cores estão dispostas, né? A gente tem, além dos ocres, os marrons e os pretos ou cinzas, né? E aqui vale algumas considerações importantes. Muitas dessas cores aqui levam nomes de cores tradicionais, como por exemplo terra de siena natural, que é uma cor conhecida, usada durante a Idade Média e o Renascimento, pelo próprio nome, como vocês veem. Ela tinha a sua origem a partir da extração de terra na região de Siena, na Itália. Hoje em dia não é mais feita assim, ela é sintética, ela é feita em laboratório, mas ela mantém uma característica da cor original. Qual é? A transparência. Ela é um terra transparente. Do lado, a gente tem um ocre. Vejam que a diferença entre o terra de siena e o ocre não é apenas o fato de que o terra de siena é mais amarelado e o ocre mais alaranjado. É também o fato de que o ocre é opaco.
ele tem um poder de cobertura grande, mas ele também perde o brilho, enquanto o terra de Siena mantém um brilho, mas tem transparência. Então, cada um serve para uma coisa diferente. Mesma coisa, o terra de Siena queimado e o vermelho inglês. Enquanto o vermelho inglês é um terra extremamente opaco e tem uma cobertura extremamente poderosa, o terra de Siena vermelho é extremamente transparente e tem uma péssima cobertura. Então, cada um tem um uso, né? Um não tem brilho, tem cobertura, o outro tem brilho, não tem cobertura. Então, é por isso que tem esses dois. Mas é curioso porque quando a gente vai comprar na loja e abre o tubinho de tinta, por exemplo, aqui, esses dois aqui, eles parecem iguais, o terra de Siena queimado e o vermelho inglês. Mas eles não são, eles são feitos para usos distintos e é por isso que existem os dois. Um é opaco, o outro é transparente. Outra variação é justamente a dos pretos, que merece um comentário, né? Esse é o preto de marfil que está aqui no centro. O preto de marfil é o preto tradicional, leva o nome de marfil porque antigamente ele era feito com a trituração de marfim ou de osso, né? E a queimação para chegar nesse tom de preto. Hoje em dia ele é feito de forma sintética, mas ele mantém o tom. Dos outros lados, nós temos as variações de cinzas ou pretos que são tradicionais. Além do do sombra natural, a gente tem o sépia, que vai para o vermelho, sombra natural vai para o esverdeado, amarelado, o gris de pene vai para um azulado e o neutro vai para um arroxeado. Então, cada um desses pretos tem um uso, né? Tem uma função na pintura e dá uma profundidade diferente. Além disso, a gente tem também essa variação aqui que a gente vê dos marrons. Enquanto o Caput Morto, que era um marrom tradicional feito com manganês e, portanto, muito fechado, quase opaco, a sensação que a gente tem é de terra mesmo, e é muito interessante quando a gente usa essa cor, porque ela tem um brilho muito especial e se sobressai na pintura, mas é completamente sem transparência. Por outro lado, a gente tem o terra verde e o Van Dyck, que são cores extremamente transparentes e que também todas tradicionais. Então, aqui a gente tem a paleta de marrons da Lucas, que é um capítulo à parte entre as cores e o uso das cores para a pintura, né? Um último recado que eu gostaria de dar para vocês é que essas tabelas que nós fizemos aqui justamente para poder fazer as apresentações e explicar para vocês como que a gente escolhe e pode, tanto na hora de comprar como na hora de usar as cores da tinta, vão estar disponíveis para vocês depois, para vocês poderem comparar essas cores e utilizar e saber como usar e saber como comprar e escolher, tá? A gente vai fotografar e colocar no site para que vocês possam usar. E também vamos fotografar essa capela aqui, que é justamente uma tentativa de mostrar para vocês a vizinhança entre as cores, de uma maneira que vocês possam escolher, e aí vocês veem que, do ponto de vista da escolha e do equilíbrio das cores comercializadas, a gente tem uma quantidade importante de ocres e marrons e de vermelhos, que são cores mais difíceis de serem feitas e produzidas na mistura, né? E um conjunto importante também de variação de azuis, mas menor, né? Então isso também pode ajudar vocês a entenderem as cores que vocês têm. O que eu também convido a vocês é fazerem isso, pegarem as tintas que vocês têm e produzirem isso. Isso daqui é uma tabela feita com o conjunto de cores que é comercializado nas pastilhas da 1862, né? Então, e essa é a cartela toda. E isso daqui são as cores que eu fiz por famílias.
Então, façam isso, eu convido vocês a fazerem isso, a prestarem atenção na textura das cores, na textura da tinta. Lembrando que uma tinta profissional, ela é considerada boa justamente pela quantidade e qualidade dos seus pigmentos. Quanto mais profissional for uma tinta, maior é a quantidade de pigmento que compõe a tinta. E, portanto, maior é a característica do pigmento se sobressaindo na tinta. A goma arábica é sempre brilhante e transparente. O que faz uma tinta de aquarela feita com goma arábica variar o seu brilho e a sua transparência não é a goma arábica, é o pigmento. Isso acontece quando a tinta é profissional e quando a qualidade do pigmento é grande e a quantidade do pigmento que compõe a tinta também é grande o suficiente para fazer com que a característica do pigmento se sobressaia. Por isso é importante fazer a tabela de tinta, estudar a cor, pela cor, entender a textura da cor, entender a transparência da cor. Isso também é teoria e prática de cor. Não é só fazer tabela, é também entender as tintas e as cores que a gente tem. Por que a gente usa um ultramar e não um cobalto? Por que a gente compra um terra de siena queimado e não um vermelho inglês ou vice-versa? Cada artista, cada tipo de pintura vai pedir um tipo de cor diferente, um conjunto de tintas diferentes. Por isso que a gente estuda, para entender o que a gente tem e como a gente pode usar melhor isso. Obrigada, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima.